Namastê pessoal, aqui é a Bia trazendo um vídeo para a gente conversar sobre o eclipse lunar em Gêmeos na manhã de hoje, 6h29 horário de Brasília, 9h29 horário de Greenwich. O grau do eclipse é 8 de Gêmeos. Ele está acontecendo nesse eixo Gêmeos Sagitário, aqui no caso, casas 5 e 11 do mundo. Os nativos que vão ser mais impactados são nativos de Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes. Todos aqueles que tiverem planetas pessoais, Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio. Também você pode considerar ascendente, meio do céu, fundo do céu, descendente de 5 a 11 graus de Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes. Esse eixo Gêmeos, Sagitário, ele é um eixo que fala da nossa intelectualidade e do quanto nós temos que ser capazes de transcender um conhecimento raso para chegarmos num conhecimento mais sofisticado. Existem momentos do nosso cotidiano em que a gente precisa ter acesso a conhecimentos que são mais práticos, que vão possibilitar que a gente faça contatos, que a gente conheça pessoas, percorra os espaços, que a gente consiga trocar informações em benefício próprio e benefício comum. Agora, se a gente vive uma vida que é somente voltada para aquilo que está no nosso entorno, a gente vive uma vida muito pequena. A ideia desse eclipse é nos levar para a expansão de horizontes. Os eclipses, eles têm efeitos de cerca de 6 meses. Esse grau 8 de Gêmeos, a gente pode dizer que ele foi sensibilizado. Toda vez que esse grau 8 de Gêmeos ele sofrer um aspecto planetário nesses próximos 6 meses, ele será ativado, ou seja, as questões do eclipse serão ativadas novamente, trazendo à tona acontecimentos que nos levam a refletir sobre aqueles assuntos. O estímulo desse eclipse para o coletivo é que entendamos, que consigamos trazer à luz aquilo que nós verdadeiramente temos como meta. Esse eclipse ele vai deixar muito claro dentro de nós que precisamos transcender, que precisamos buscar por algo além. Esse algo além, ele pode inicialmente vir na forma de conhecimentos mais sofisticados, mas o ideal é que esses conhecimentos eles possam ser integrados, inclusive, na vida do coletivo. As nossas vidas pessoais e a nossa bagagem emocional não tem como nos trazer, no momento, qualquer tipo de resposta mais sofisticada, porque estamos confusos, Como o eclipse está acontecendo na casa 5 do mundo, conectada aos prazeres, pode ser que as pessoas elas sintam que estão sendo deixadas de lado pela vida, vamos imaginar assim, porque não estão conseguindo viver plenamente tudo aquilo que desejariam viver, Até por conta das questões globais que a gente está enfrentando, Nós não podemos ceder
a todos os prazeres que gostaríamos de viver. A gente está tendo que viver com algum tipo de limitação, e isso muitas vezes traz à tona a criança dentro de nós, a criança ferida, a criança birrenta. Não dá para não olhar, né, essa casa 5 também como a casa dos filhos, nós como filhos, né? E a lua aqui dentro como o arquétipo da mãe, né? A mãe sendo eclipsada, né? A gente não tem como tirar da nossa história pessoal, pelo menos no momento, qualquer tipo de embasamento para a gente projetar a nossa vida para frente. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que encontrar novos recursos emocionais para lidar com os novos desafios que vêm por aí. A gente vai precisar encontrar uma tranquilidade emocional para conseguir lidar com esses desafios. Agora, teremos que ser um tanto racionais, teremos que ser solares para podermos enxergar novas soluções para antigos e novos problemas. A gente vai precisar, a partir desse eclipse de hoje, se projetar. Qual é o futuro que você deseja? Qual é a meta que você quer para si? Agora, acima de tudo, quais são as metas que você deseja para o coletivo? Estamos falando de casa 11, uma casa aquariana no zodíaco natural. Não vai dar para você se enxergar totalmente fora, alheio dos anseios do coletivo. Os desejos de cada um, de cada indivíduo, estarão subordinados, sim, ao que acontece com o coletivo. Então, temos que saber desejar, temos que saber sonhar, temos que saber projetar. E o arquétipo de Sagitário, ele é ideal para isso, porque além do arquétipo de Sagitário ser o mestre, o professor, ele também pode ser a nossa ponte com o divino. Nós vamos precisar encontrar coletivamente uma conexão com algo maior que nos dê esse suporte para traçar essas metas e objetivos. Aquela conversa que eu venho falando com vocês já há um tempo nas minhas redes. Qual é o futuro, qual é a linha de tempo que a gente vai querer cocriar? E as pessoas, no geral, elas têm uma grande dificuldade de entender isso, porque elas não percebem que os nossos conteúdos emocionais também criam a realidade. Se nós estamos nos sentindo confusos e afetados de alguma forma e por isso incapazes de desejar, como é que vamos projetar alguma coisa? Então, é evidente que esse eclipse ele vai trazer à tona, como todos os eclipses, sempre Sol e Lua envolvidos, esse eclipse ele vai trazer à tona conteúdos emocionais ligados ao prazer de viver, que vão precisar ser esclarecidos, vão precisar vir à luz, e eles vão ter que ser compreendidos de uma nova maneira. Se você tem um desejo que você entende como algo grandioso para a sua vida, você consegue enxergar outros seres humanos vivendo esse mesmo desejo? Será que não tem outras pessoas com desejos semelhantes? Será que você não está precisando procurar a sua turma? Será que você não está precisando de novas companhias? De novos cenários para você poder viver coisas mais interessantes, para você poder expandir a sua consciência e expandir a sua consciência junto com outras pessoas?
Esse eclipse aqui também é uma preparação muito interessante para os movimentos que a gente vai ter em Aquário no fim do ano e durante 21, porque ele é um grande dinamizador de expansão de consciência. Estejam preparados para isso. A gente tem sim aqui cenário para uma forte expansão de consciência. Aqueles que se sentirem convidados, aproveitem o movimento. Tudo que você sentir de conteúdo emocional que está precisando vir à tona, deixa vir, não reprime. Deixa vir à tona para que você consiga projetar um futuro melhor para você mesmo e para a humanidade. Na sua mente, é uma questão mental. Lembrem-se que a gente está falando aqui de um eixo que é muito mental e intelectualizado, tá? Embora eu esteja falando de conexão com o divino, conexão com o poder superior, não podemos nos separar, nos divorciar da nossa razão, da nossa intelectualidade. Poder superior e intelecto vão ter que caminhar juntos. Agora eu vou falar sobre as influências desse eclipse para os signos. Deem preferência ao signo ascendente. Se você não sabe o seu signo ascendente, você pode calcular o seu mapa gratuitamente em diversos sites na internet. Se por algum acaso você não sabe a sua hora de nascimento correta e você só sabe o seu signo solar, ouça o solar, mas dê preferência ao ascendente. Gêmeos. Os geminianos, eles vão colocar para fora conteúdos envolvendo perguntas assim: quem sou eu? Onde estou? Qual é meu papel nisso tudo? Quem sou eu na fila do pão? Essa é a pergunta que o geminiano vai fazer nos próximos 6 meses. Como que eu, sem saber quem sou direito, vou conseguir me colocar diante do outro, apresentar alguma coisa para o outro, se nem eu mesmo tenho as respostas? O geminiano, ele no geral, sofre muito por ter diversos talentos, diversos interesses e durante uma boa parte da vida achar que tem que escolher uma coisa só, que tem que priorizar uma coisa só. No caso de vocês com esse eclipse, a sua prioridade, vamos dizer assim, qual é o alvo, né? Qual é o alvo da sua seta? Para onde que tem que ir, Sagitário? Para o outro. Se você está confuso e você acha que você tem que encontrar as suas respostas antes, para você poder se lançar em qualquer tipo de empreendimento ou de relacionamento, nada mais distante da verdade. Porque você só vai encontrar a sua resposta olhando o outro. Esse eclipse ele vai falar assim para o geminiano: geminiano, sai um pouco do próprio umbigo, sai um pouco das suas questões, vai olhar para as questões do outro, tenta ajudar o outro com os seus talentos. E aí, no que você ajuda com os seus talentos, você começa a ser validado. Não é que você fique dependente de elogios do outro, mas todo mundo gosta de ter uma validação. Então, no que você é validado, você começa a perceber quais são os seus caminhos, para onde que você tem que andar. E aí as coisas começam a ficar mais claras, ou seja, o outro, ele vai ser um portal para você entender quais são os seus próximos caminhos nesses 6 meses, ok? Câncer. Os cancerianos vão ter contato com
uma penca de conteúdo de inconsciente vindo à tona. Aqueles que estiverem em algum tipo de processo terapêutico vão tirar imenso proveito das energias desse eclipse. Vocês vão travar contato com coisas do arco da velha e não saber o que fazer com isso. Essas coisas, essas informações que vão vir à tona, elas são úteis para vocês se elas forem colocadas num contexto com algum tipo de ordenação. Por isso que eu estou falando de terapia. Existe a necessidade de organizar, de criar um método, de trazer esse conteúdo para alguma coisa de concreta do cotidiano. Eu vou dar um exemplo bem casa 12, tá? Um exemplo bem pisciano, bem netuniano. Imagina que você tem um sonho que você fica conhecendo a sua origem estelar, tá? Imagina um cenário desse. E aí você acorda, você volta com aquela informação muito nítida na cabeça. E aí você pensa, o que eu vou fazer com isso? Absolutamente nada. Porque se você não conseguir trazer algo de concreto das informações que estão vindo do inconsciente, são informações totalmente vazias, que só vão servir para deixar o canceriano ainda mais confuso com relação ao caminho que tem que ser seguido. Vocês estão precisando de concretude, pé no chão, saber o que fazer, saber por onde andar. E qualquer informação que venha, seja do inconsciente, seja até mesmo de alguma fonte espiritual, divina, precisa passar por um crivo, precisa passar por um teste de qualidade, vamos dizer assim. Vamos pegar esse exemplo de sonhos. Se você fizer uma análise dos seus sonhos, se você tiver um caderno de sonhos, por exemplo, você vai conseguir tirar um sistema daquilo. Não descarta qualquer tipo de informação que venha através de sonho, através de terapia, através de intuição, através de algum contato com a espiritualidade, mas pegue essa transformação, pega a informação e transforma em algo que seja palpável e material. Se você consegue perceber, por exemplo, uma tendência sua, você consegue perceber que o seu inconsciente está falando de algum sonho que você não está vivendo, você consegue perceber algum padrão, alguma crença limitante, tenta trazer isso para a vida prática, para esse padrão ser quebrado, para você transmutar emoções nocivas, para você mudar de hábitos e por aí afora, tá? Vocês vão ter contato com muito conteúdo, com uma riqueza de conhecimento, mas essa riqueza ela não vai servir para nada se ela não puder ser vivida no dia a dia, ok? Leão vai precisar trabalhar a questão do eu e do outro de uma maneira que é muito habitual para vocês, porque Leão vai acabar passando pela questão coletiva que o eclipse está trazendo à tona. Toda a leitura geral que foi feita vale para os leoninos também, ok?
vocês vão precisar se fixar nos seus desejos, vocês vão precisar ter uma dimensão muito concreta daquilo que vocês querem fazer. E quem vai trazer essa sensação de concreto é o desejo, tá? Vocês vão precisar usar o desejo como uma bússola, porque a sua percepção do coletivo, né, é negativa, tá? Vocês estão percebendo o coletivo como uma horda totalmente acéfala, sem a menor noção de para onde tem que ir. Se vocês se deixarem levar muito pelos movimentos do coletivo, vocês podem se prejudicar. Vocês vão precisar sim olhar para o próprio umbigo. Isso não vai ser negativo para vocês. Vocês vão precisar encontrar refúgio dentro da sua própria casa, na sua casa, no seu cotidiano, nos amigos íntimos, nas relações íntimas. Vocês vão precisar encontrar refúgio nos seus prazeres, naquilo que faz vocês acordarem com gana, com raça, com vontade de viver. Vocês vão precisar se fixar nisso, porque se vocês se deixarem levar demais pelo coletivo, uma coisa meio Maria vai com as outras, vocês podem acabar se sintonizando com aspectos não muito legais, tá? Ao invés de vocês pegarem algum tipo de inspiração positiva, como a percepção que vocês estão tendo do coletivo não está muito interessante, positiva, vocês podem acabar pegando emprestado algum tipo de ideia ou de energia que não vai levar vocês para um lado bom, digamos. Vocês vão precisar entrar em contato com os próprios desejos, saber na carne mesmo, no corpo, o que é que você quer. O que faz você sentir tesão pela vida? Vocês vão ter que entrar em contato com isso para conseguir aproveitar da melhor maneira possível as energias disponíveis com esse eclipse. Virgem, os virginianos vão precisar se voltar para dentro para ter a percepção adequada daquilo que precisam fazer. Os virginianos, eles se encontram no momento um tanto sem respostas, porque não conseguem vislumbrar como é que vão ser úteis dentro de um mundo totalmente desorganizado, totalmente em ebulição, totalmente caótico. O caos do mundo está fazendo muito mal a vocês. E para que vocês se preservem, há um chamado aqui para que vocês se voltem para dentro do possível, né? No limite do possível. Não estou querendo dizer que vocês precisam ficar reclusos, nem nada disso. Mas vocês precisam sim se voltar para as próprias questões. Vocês precisam se voltar para a família, ver se alguém está precisando de alguma coisa, ver se alguém está querendo um ombro amigo, uma conversa. Perceber também se vocês mesmos são essa pessoa, se vocês estão precisando de uma palavra, de alguma coisa. Pedir ajuda e estender a mão a quem for possível ajudar, para que vocês consigam se assentar e observar a realidade com todo o seu crivo, toda a sua crítica, né?
vocês vão precisar sim desenvolver marcadamente o seu olhar crítico para a realidade. Vocês vão ter que analisar a realidade, vai ter que acontecer isso para que vocês consigam mirar para algo além, para que vocês consigam de fato saber qual é o seu papel no esquema das coisas, qual é o seu papel diante de tudo o que está acontecendo. Mas aí, para ter essa resposta, vocês vão precisar de uma autorreferência. Por isso que vocês vão precisar falar com as pessoas mais íntimas, as pessoas da família e, se possível, a família de sangue, a família original, tá? Não que a família que você possa ter construído também não seja uma boa opção, mas deem preferência à família original, aquelas pessoas que acompanham a sua vida desde que você é criança, tá? Porque essas pessoas têm uma referência da sua caminhada. Essas pessoas sabem o quanto que você já evoluiu, elas conhecem a sua trajetória, então elas têm condição de dizer alguma coisa que verdadeiramente vale a pena e ajudar vocês a elaborar tudo que está acontecendo no externo, tá? Para vocês, o externo está muito mais caótico do que o interno. Vocês vão precisar tomar cuidado para não se deixar contaminar por isso. Libra. Os librianos vão vivenciar essa questão do eclipse através do eixo intelectual dentro do zodíaco natural, casas 9 e 3, com a percepção de que talvez não esteja na hora de se lançar para nada muito ousado, não está na hora de dar um passo maior do que a perna, porque existem coisas perto de vocês, perto do coração, que estão precisando de resolução. Vocês não vão conseguir dar um passo para frente se vocês sentirem que ainda tem questões, né, especialmente emocionais, com pessoas próximas. E aí, quando eu digo pessoas próximas, eu não estou falando só de relacionamento afetivo casal. Estou falando de pessoas próximas. Pessoas que você tem no seu círculo íntimo. Se vocês ainda têm alguma questão a ser resolvida com quem quer que seja, né, alguém que faça parte desse círculo, dar um passo para frente é como dar um passo rumo ao desconhecido, e vocês não vão se sentir confortáveis com essa sensação. Se não houver possibilidade de você fazer as pazes, de você conversar, né? Se não houver abertura para isso, que essa abertura ao menos aconteça dentro de vocês, para que vocês tenham a certeza, uma certeza mental mesmo, de que fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance. E se o entendimento ele não foi possível, talvez seja porque não é para ele acontecer agora, mas que pelo menos isso não atue como uma corda que está impedindo você de caminhar, uma corda que está amarrando você à pessoa, um laço, né? Não deixe que os seus laços eles acabem atuando como correntes. Você precisa ter capacidade
de dar um passo por si só, trazendo todas as heranças dos seus relacionamentos, mas sem ser escravo do que está acontecendo com esses relacionamentos. Só porque os relacionamentos eles não estão caminhando 100%, não significa que você não possa andar com outras áreas da sua vida, se você consegue perceber que você fez tudo que estava nas suas mãos. Se você consegue perceber isso, vai ficar mais fácil de ver o que você quer fazer nos próximos 6 meses, onde você quer chegar. E aí você pode, posteriormente, convidar essas pessoas de novo para sua companhia. Estou falando isso simbolicamente, tá? Digamos, você tá no tabuleiro do jogo da vida, aí você vai dar um passo para frente, você vai andar uma casa para frente. E no que você faz isso, você deixa pessoas para trás. Em algum momento, essas pessoas elas vão poder se juntar a você de novo. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter perdoado totalmente tudo aquilo que aconteceu, independente de resultados. Perdoar porque aquilo que aconteceu daquela maneira por causa do nível de consciência de todos os envolvidos naquela hora. No futuro, todo mundo pode ter um outro nível de consciência, mas é preciso desejar isso, para que esse nível de consciência ele chegue para todos com clareza. Mas você não pode pegar a responsabilidade de outras pessoas, você é responsável por você mesmo. Se você se torna responsável por você mesmo, você prossegue com a sua caminhada e você pode servir de exemplo para os demais e depois os demais eles se juntam a você. Mas não fica amarrado a quem quer que seja, a ponto de você não conseguir dar um passo. Escorpião. Os escorpianos vão sentir, em particular, esse eclipse, embora não façam parte da cruz mutável, porque o eclipse ele vai atuar no seu eixo, casas 8 e 2. Esse eclipse para os escorpianos é uma outra possibilidade dentro das milhares de possibilidades que vocês têm em vida de autoconhecimento. Vocês vão poder perceber conteúdos de inconsciente, de feridas, de questões a serem observadas, relativas a poder, valores, sexualidade, que possam se encontrar eclipsadas e que a partir de agora vocês vão ter capacidade de enxergar. Prestem atenção no seguinte: não permitam que o seu desejo por poder, e quando eu digo poder, eu estou falando de poder pessoal, tá? Eu não estou falando de uma linha de poder num sentido negativado. Eu estou falando de poder de se sentir capaz de construir algo. Não permitam que esse desejo de poder ele suplante aquilo que as outras pessoas percebem de você. Vocês vão precisar das suas próprias ferramentas para encontrar o seu autoconhecimento, para encontrar paz, para encontrar um equilíbrio. Agora, esse equilíbrio, ele não deve vir às custas
de alguma coisa que seja muito valiosa para vocês. O caminho do escorpiano durante a vida é um caminho de autoconhecimento profundo, mas no momento, esse autoconhecimento, ele precisa vir de uma forma mais natural e orgânica. Não forcem nada. Vocês estão precisando ser vistos, ser valorizados pelo outro, ser elogiados. Se vocês chegam para o outro com muito conteúdo a ser digerido, se vocês chegam apresentando muita confusão, não falando coisa com coisa, não sabendo o que quer, a percepção que o outro vai desenvolver é uma percepção negativa. Se vocês estão passando por algum processo intenso, vocês vão precisar selecionar quem são as pessoas para quem vocês vão dizer isso. Para as pessoas no geral, não vai valer a pena. Vocês sabem que é assim, né? Não vai valer a pena. Deixem acontecer naturalmente, não forcem qualquer catarse. Não fiquem pensando que por forçar algum conteúdo a vir à tona, isso vai ser melhor, isso vai ser mais produtivo. Se vocês não perceberem nada digno de nota, é vida que segue. Se foquem na sua produção, se foquem nas coisas que vocês precisam priorizar no seu dia a dia. E se por acaso vocês sentirem alguma coisa de um destaque maior, vocês olham para aquilo, mas sem forçar alguma coisa a acontecer. Não ajam como se vocês estivessem forçando uma expansão de consciência. Eu vou forçar isso aqui, porque se eu não tiver uma expansão de consciência, a minha vida não vai andar. Não precisam exagerar. Sejam gentis com vocês mesmos. Não precisam pegar pesado, tá? A própria vida, ela já está desafiadora o suficiente. Então, se deem um crédito, tá? Se deem um tapinha nas costas, se for necessário, e vão seguindo com as suas questões, mas na medida do possível, na medida do administrável. Sagitário. Os sagitarianos vão trabalhar a questão do eu e o outro de maneira oposta aos geminianos. Os sagitarianos, com essa energia do eclipse, vão ser levados a se valorizar, talvez de uma maneira um tanto mais destacada do que vinham se valorizando nos últimos tempos. Vocês vão precisar olhar para as suas próprias questões. Vocês vão precisar fazer as coisas da sua maneira. Vocês não vão ter como contar com as outras pessoas. Porque as outras pessoas, especialmente as mais íntimas, elas vão viver as suas próprias questões e não vão poder te dar a mão, não vão poder oferecer algum tipo de ajuda. É bem possível que vocês olhem para o seu entorno e vocês achem todo mundo muito fora de si, inclusive, tá? Pode ser uma experiência até um tanto assustadora. E o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão se voltar para vocês mesmos,
se voltar para os seus interesses, para os seus objetivos e pensarem para frente. Pensarem num futuro. É razoável pensar num futuro de 6 meses, por exemplo. O que vocês vão querer fazer nos próximos 6 meses? O que vocês vão projetar? Mas não vai adiantar buscar por qualquer tipo de opinião. Vocês vão precisar das suas próprias opiniões. Vocês vão precisar do seu discernimento. Vocês vão ter que ser capazes de pensar por vocês mesmos. Se vocês se preocuparem demais com as opiniões alheias, vocês vão acabar captando as confusões das outras pessoas e trazendo para si. Na verdade, vocês estão sendo convidados para serem um farol, vamos chamar assim, um farol de luz, de consciência. E talvez vocês mesmos estejam se sentindo fora do lugar, né? Como é que eu vou ser um farol se eu tô tão fora do lugar? Se eu mesmo não tô conseguindo me entender, se eu mesmo não tô conseguindo encontrar as minhas referências. Só que essas referências das quais vocês vão precisar, elas já estão aí dentro. A grande questão é que vocês não vinham colocando isso em prática. Vocês vão precisar agir. Não vai dar para ficar só num estado de reflexão, não. Vocês vão ter que agir, tomar atitudes na sua vida. E usar um material que vocês já têm. Mas antes de tomar qualquer tipo de decisão reativamente, vocês vão precisar acionar o racional primeiro. Se vocês sentirem um impulso para reagir a qualquer coisa, dar um passo para trás, pensar e tentar enxergar onde que aquela atitude vai levar você. Tentar fazer essa projeção. Se eu tomar essa atitude aqui, onde será que eu vou acabar? Para onde essa atitude me leva? E aí você conseguir perceber. Se ela leva para um lugar que te agrada, ok. Mas se ela leva para um lugar onde você não quer estar, muito provavelmente é um conteúdo de sombra que está vindo à tona e você viu aquela situação ali como um gatilho, você foi lá e respondeu, você deu uma resposta rápida. E as respostas rápidas, geralmente, elas são da sombra. São respostas vindas de um lugar dentro de você que você não visita muito. Nem sempre a sombra ela é ruim, tá, gente? Mas vocês vão precisar analisar. Vocês vão precisar perceber de onde que vem, de onde que está brotando essa reação, para saber se vai levar para um lugar bom ou não. Só não se deixem ficar numa indecisão e com isso não serem capazes de escolher um caminho a seguir, porque vocês vão precisar disso, tá? Os sagitarianos estão sendo convidados para ser esse farol do zodíaco, tá? Capricórnio. Os capricornianos vão vivenciar a energia do eclipse de uma maneira que pode
deixá-los bem perturbados, porque envolve a vida cotidiana. Vocês vão ter uma capacidade muito grande de enxergar o que está fora do lugar no cotidiano, o que não está funcionando, o que não está acontecendo direito, o que não está deixando vocês seguirem em frente, vocês realizarem seus sonhos. Vocês vão estar com um sentido bem apurado para enxergar tudo isso, mas uma dificuldade para saber o que fazer com isso. Eu estou conseguindo ver um monte de coisa que está errada, mas eu não sei o que eu faço para resolver. O que eu faço com isso? Vocês vão ter capacidade para ver dentro de vocês e nos outros também, especialmente colegas de trabalho ou subordinados, tá? Vocês vão conseguir ver assim com uma clareza imensa o que não funciona. Eu sei muito bem o que não funciona, eu sei muito bem o que eu não quero para minha vida, mas aí o que eu quero? Como é que eu lido com essas questões aqui para eu conseguir as coisas do jeito que eu desejo? Aí, esse eclipse vai convidar vocês para trilhar um caminho que talvez não seja confortável para muitos, que é o caminho da entrega para o divino. Vocês vão ter que deixar o divino administrar a sua vida, e isso para muitos de vocês é um pesadelo, a não ser que você tenha questões favoráveis à espiritualidade no seu mapa. Isso é extremamente difícil para o capricorniano clássico. Como assim entregar para o divino? Se é que vocês acreditam em alguma coisa. Mas eu estou partindo do pressuposto, se você está aqui assistindo a um vídeo de astrologia, você tem algum tipo de crença em algo maior. Do contrário, você não estaria nem aqui. Então, talvez tenha um espaço para isso. Mas aí tem aquela coisa da entrega. Como que eu vou entregar? Porque o que vai ser pedido de vocês com a energia desse eclipse é que vocês peguem. Imaginem que a sua vida é um carro. Você está dirigindo um carro. E aí dentro do carro tem alguns passageiros. O eu superior dirigindo o carro. A intuição como o carona. E você, ego, do lado de fora com a chave na mão. E aí você vai ter que pegar a chave do seu carro e entregar nas mãos do seu eu superior. E sentar no banco do carona calando a boca. Sendo aquele passageiro simpático que vai oferecer comida, que vai contar uma história engraçada, que vai ver a paisagem, mas que não vai ficar preocupado, que não vai ficar igual criança que fica: chegamos, quando é que a gente vai chegar? Quando é que acaba a viagem? Não vai dar para fazer isso. Vocês vão ter uma capacidade do nível do genial de enxergar o que a realidade tem de insuportável, o que não está dando para lidar. Vocês vão ter uma percepção maravilhosa, mas vocês não vão saber o que fazer com isso porque não tem nada de prático para fazer. Vocês vão ter que pegar tudo isso, tudo que vocês enxergam de errado, chegar para o eu superior e falar assim: olha só, eu entrego a minha vida nas suas mãos porque eu não sei mais o que fazer. O meu intelecto, ele não está me permitindo ver além de tudo isso. Eu não sei o que eu faço com isso no meu cotidiano. Limpa para mim.
faz essa limpeza. Seria muito interessante se vocês fizessem petições do Ho'oponopono, por exemplo, tá? Uma maneira de vocês limparem energias densas do cotidiano, das suas percepções acerca do seu cotidiano e das pessoas do seu cotidiano, especialmente as pessoas com quem vocês trabalham. E limpar, transmutar aquilo, para que vocês vejam soluções mágicas. Sim, porque soluções mágicas também existem. E vocês têm muita dificuldade com isso, porque vocês querem ter aquela sensação de que vocês têm controle absoluto, total e completo da sua realidade, e não é verdade. Vocês vão precisar entregar a chave do carro e confiar que o motorista sabe dirigir e confiar que vocês vão ver paisagens bonitas e que vocês vão chegar num lugar legal. E que esse lugar legal, ele vai ter muita contribuição para dar, inclusive nessas questões cotidianas. Aí quando vocês abrirem os olhos assim, nossa, todos aqueles problemas que eu estava vendo, nossa, tudo se resolveu. Que coisa, né? Se resolveu assim como quase que por milagre. Pois é. Vocês vão precisar se abrir para a frequência dos milagres. Isso não quer dizer que vocês estejam vivendo... Nossa, o capricorniano, ele vai ter que se entregar, soltar, porque ele só vai ser salvo por um milagre. Não é isso. Tanto que vocês vão ter percepção das coisas, mas vocês vão precisar dar o braço a torcer e conseguir enxergar que vocês não resolvem tudo sozinhos. E talvez vocês precisem sim de uma ajuda superior. Por que não? Qual o problema? Ok? Aquário. Os aquarianos, eles vão vivenciar a questão do eclipse tal como está no mapa coletivo, casas 5 e 11. Tudo que foi falado a respeito da leitura coletiva também vale para os aquarianos. Vocês vão precisar se conectar com os seus verdadeiros prazeres. Vai estar um pouco difícil perceber o que vocês querem fazer, o que dá tesão pela vida, o que dá vontade de levantar da cama. Vocês vão ter dificuldade para sentir isso, ou o contrário, vão sentir demais, e aí ter dificuldade para encontrar uma resposta justamente porque está sentindo demais. E precisar sair um pouco do próprio umbigo para perceber que o coletivo está caminhando para um certo lado. Vocês vão precisar desenvolver, se é que já não desenvolveram, aquela sua característica de se deixar levar um pouco pelo coletivo, não no sentido de faço o que todo mundo faz por modinha, não, porque vocês não são assim, mas no sentido de observar por onde que o mundo está andando, para ver como é que vocês se encaixam nisso. E geralmente vocês são do contra, mas até para ser do contra, vocês vão precisar observar o que está se passando, porque o coletivo ele pode ir para certas direções em que vocês vão ter que perceber se aquilo ali é algo que vocês conseguem enxergar nas suas vidas pessoais e algo que vocês conseguem ver como uma contribuição.
É justamente por isso que vocês não seguem modinha, porque vocês querem saber se uma coisa, ela de fato vai trazer um sentido de realização. Porque se não trouxer, vocês não vão ficar se forçando a fazer uma coisa. Imagina, vocês não são assim. Mas vocês vão ter que desenvolver um olhar apurado para o que está acontecendo do lado de fora, para vocês conseguirem redefinir o seu papel nessa coletividade. Até mesmo a descoberta de novos prazeres. Essa questão vai passar muito pelo prazer, pelo que dá aquela sensação de satisfação e de realização. Vocês vão ter que se nortear por isso, né? E não se nortear pelo que os outros estão fazendo. Isso vocês já sabem. Mas essa questão vai ficar um tanto difícil de conduzir. Até, eu diria, um tanto morosa, porque, na verdade, como a gente vai entrar em diversas ênfases em Aquário, vocês vão ter uma cabeça, né, uma capacidade de enxergar além, né, e de ver tantas possibilidades. E se de repente o coletivo da humanidade não captar essas possibilidades, vocês podem se sentir um tanto broxados com isso. Ao mesmo tempo, vocês podem usar isso em seu benefício até para criar projetos. Por exemplo, vocês conseguirem enxergar uma nova demanda, mesmo que aquilo não seja para qualquer um, mesmo que aquilo seja para um nicho de mercado que é muito nicho, é muito pequenininho, mas vocês conseguirem ver ali uma oportunidade de negócio, por exemplo, e usar a seu favor. Usar para algo que vai trazer prazer para o seu cotidiano, que vai trazer um sentido, uma nova coisa para fazer, um novo projeto para tocar. Mas isso vindo porque vocês desenvolveram um olhar sem preconceitos para o que está acontecendo lá de fora. Para poder ver se vocês vão precisar fazer algum tipo de reajuste na sua vida ou usar a sua percepção aguçada para trazer novas propostas. Vocês vão se sentir bastante convocados no ano que vem. Então, as percepções que vocês tiverem, elas vão trazer contribuições, se vocês permitirem, né? Vocês vão ter que se abrir para isso. Vocês vão ter que abrir a cabeça para os outros, mesmo que vocês achem que os outros estão equivocados. Vou dar um exemplo. Se vocês olham para o coletivo, vocês acham que o coletivo está indo para a beira de um precipício, vocês não vão fazer igual, mas vocês vão conseguir perceber que tem pessoas que talvez pensem diferente, mas que estão entrando num pensamento de manada, e aí vocês vão lá e falam de uma outra proposta. Porque a gente não vai ter um pensamento único. A era de Aquário não vai ser uma era de pensamento único. Ela é uma era para a gente entrar numa unidade, mas essa unidade, ela é diversa, ela é plural. E quem melhor do que vocês para perceber isso? Então percebam isso o quanto antes,
e tragam aplicações práticas e prazerosas para as suas vidas. Peixes. Os piscianos, eles vão precisar fazer as pazes com figuras importantes da família original e possivelmente da família que foi criada durante a vida, para que vocês consigam se projetar no mundo, podemos dizer inclusive no ano que vem, tá? Vocês não vão conseguir dar um passo para frente se vocês não perdoarem certos indivíduos. Vocês vão precisar transcender questões, inclusive questões da própria ancestralidade, para vocês poderem se projetar. Se vocês estiverem com a percepção de que a vida familiar, a vida na casa, né, na sua casa, ela está muito caótica, antes de tentar fugir disso a todo custo, seja da maneira que for, seja lá qual método de fuga vocês preferirem, antes de apelar para isso, que poderia ser uma solução com a qual vocês já estão habituados, vocês vão precisar trabalhar as emoções geradas por esse caos, perdoar o que está acontecendo, para conseguir seguir, para conseguir olhar além, para conseguir ver qual vai ser a sua contribuição no mundo nesse próximo ano, para conseguir mirar, né, para conseguir projetar. Talvez vocês olhem para o mundo e vocês encontrem uma certa identificação. Eu acho que vocês vão ter bastante facilidade para ver que o caos que está dentro é o caos que está fora. E se vocês conseguirem fazer isso de coração mesmo, de peito aberto, sentir isso, se eu resolvo o caos que está dentro de mim, o caos que está dentro da minha casa, eu consigo reverberar no mundo. Se vocês fazem isso, vocês já conseguem ter uma dimensão de qual é o seu papel, tá? Isso pode ser metafórico, isso pode ser literal. Porque o papel de uma pessoa no mundo, ele vai muito além do que a carreira, do que a posição social. Um papel de uma pessoa, antes de mais nada, precisa reverberar na alma. Se você é uma pessoa que resolve as suas questões, você é um problema a menos no mundo, e aí a partir daí você pode oferecer soluções. Se você não encontrou soluções para você mesmo, como é que você vai oferecer alguma coisa qualquer? Vocês estão precisando se olhar. Esse eclipse ele vai facilitar muito isso. Vai de fato trazer à tona muitas questões familiares para serem vistas. E no que elas são vistas, que sejam vistas como bênçãos, né? Agradeçam porque vocês estão vendo, porque vocês poderiam não ver nada. E aí prosseguir, né?
tentando tirar a cabeça para fora da água sem conseguir. Se vocês conseguirem fazer as pazes com as suas questões familiares e ancestrais da melhor forma possível, né? Que eu diria que é fazer as pazes com a sua história, né? Para resumir, quando você faz as pazes com a sua história, você consegue saber onde você quer chegar. Você consegue se projetar, você sabe o que é necessário fazer. Você consegue se ver, você consegue enxergar o futuro como é que é. Ah, se eu sou uma pessoa que tenho essa bagagem aqui, legal. O que essa bagagem aqui pode contribuir para o mundo? Eu posso usar essa minha bagagem aqui como uma profissão, como um negócio? O que eu faço com isso aqui que eu tenho? O que eu faço com as minhas heranças? Tá? Os arianos. Os arianos, eles vão lidar com as energias do eclipse dentro do eixo natural 3 e 9. E para os arianos, vai ficar muito fácil de perceber onde que estão os gargalos das pessoas. Vocês vão ter uma percepção maravilhosa dos problemas dos outros, e inclusive podem ter até soluções. Vocês podem até fazer dessas soluções um comércio, se vocês quiserem. Só que para vocês se projetarem, para vocês terem uma expansão de consciência, vocês vão precisar pegar esses conteúdos dos outros e trazerem para dentro. Aquilo que é fácil de enxergar em quem está próximo, será que você consegue enxergar porque você também tem aquilo? É bom se fazer essa pergunta. É bom vocês prestarem atenção em quais são os seus gatilhos, o que está irritando vocês, o que está irritando no outro, o que está irritando no cotidiano imediato, nos locais imediatos, na sua vida próxima, os locais próximos da sua casa. O que irrita você? Você está irritado com o trânsito? Você está irritado porque tem uma rua que tem um buraco que nunca é fechado? Você está irritado porque tem pessoas num bar e aquelas pessoas estão sem máscara? Você tá irritado com o quê? Quais são os seus gatilhos, né? O que está pegando para você? Vai ser muito fácil de enxergar isso do lado de fora. Sensacional e genial. Como eu falei, se for o caso, dependendo do que for, você pode usar até como um meio para fazer dinheiro. Agora, será que você não tem as mesmas questões? Será que você também não se comporta do mesmo jeito? Será que você não gostaria de se comportar do mesmo jeito? É bom dar uma olhada nesses gatilhos. Porque esses gatilhos, se analisados de um jeito bastante intelectual, né, usar a razão para analisar esses gatilhos, vocês vão conseguir perceber o que vocês querem fazer, onde vocês querem transitar. Vocês vão até conseguir perceber se vai ser necessário estudar alguma coisa até sobre o ser humano, para você enriquecer o seu currículo. Eu tô falando currículo de vida também, tá? Não só currículo de trabalho. Vocês vão estar bem observadores, vocês vão enxergar muito o outro, né? Mas pode ser que vocês estejam passando por um momento em que vocês não queiram ver o próprio umbigo, mas vai ter que ver.
porque o outro ele vai dar muitas pistas a respeito disso. Se vocês conseguirem observar os próprios gatilhos, vocês vão saber o que vocês estão precisando para sanar tudo isso. Ah, você está precisando fazer uma viagem? Você está precisando fazer uma terapia? Você está precisando tomar um passe? Você está precisando fazer um curso? O que você está precisando fazer que você acha que pode dar uma alavancada na sua vida? Ao observar o próximo e os seus gatilhos, vocês vão conseguir ter essas respostas. Por mais simples e irracionais que possam parecer, mas elas vão ser eficazes. Vocês vão conseguir ver exatamente o que tem que ser feito. E aí, evidentemente, partir para a ação. Para finalizar, Touro. Os taurinos, eles vão sentir a energia desse eclipse de um jeito bastante particular, porque pode ser que vocês se sintam um tanto com baixa autoestima, né? Dá para qualificar assim. Eu ia dizer desvalorizados, mas não é só isso. Porque o desvalorizados, ele pode ser levado para uma percepção muito profissional, e não é isso. Vocês vão sentir que vocês não estão sendo vistos, que vocês não são enxergados. Essa sensação, ela pode ser real, ou ela pode ser só o que é, uma sensação, né? Ela pode ser uma pista de algo que realmente está acontecendo, ou é só uma percepção sua, mas não vai dar para descartar essa percepção. Vocês vão precisar usá-la, porque essa percepção vai fazer vocês se ligarem, se transportarem no que vocês têm dentro de si que faz vocês serem pessoas de valor. O que eu tenho que as outras pessoas não têm? Qual é a minha história? Quem sou eu? O que eu tenho para dar para o outro? O que eu tenho para contribuir? Vocês vão poder entrar em contato com tudo isso a partir de uma sensação de rejeição. Estou sendo rejeitado, não estou sendo olhado. Tome cuidado somente para que essa sensação de rejeição ela não vire toda uma viagem, né? E vocês aumentem isso de tamanho de forma que vocês, de fato, vivam momentos de baixa autoestima, né? Não deixem isso balançar vocês. Primeiro, porque pode ser só uma percepção. Segundo, porque vocês podem supervalorizar as atitudes ou as opiniões de uma única pessoa que seja. Aí, por causa de uma única pessoa, vocês vão deixar que a autoestima abaixe, que vocês sintam que não tem valor, que não merecem, que não estão abertos para a vida, enfim. Uma única percepção
pode virar uma bola de neve, estão entendendo? Então saibam ver da maneira como é uma percepção, que as coisas ficam um tanto confusas, mas se vocês saírem disso, vocês conseguem perceber, mas eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa com tais e tais e tais e tais qualidades e características, e problema de quem não gosta. Eu me amo, eu me valorizo. E a partir daí vocês resolvem a situação. Vocês vão ser muito convidados para essa viagem de autoconhecimento. Eu diria, na verdade, que é um reforço do seu autoconhecimento. É uma viagem de autoconhecimento que, na verdade, já está acontecendo, e vocês podem ter uma comprovação de que está funcionando. Em outro momento, talvez, um certo comentário, ele desconstruísse toda a percepção acerca de você mesmo, mas é um momento diferente. Então vocês podem se posicionar de um jeito diferente e enxergar como que é uma mera opinião. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a quem ficou até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.